Maravilha, meus irmãos, eu quero nessa oportunidade convidar a todos para estarmos de pé e nós vamos encerrar esse momento de louvor com uma oração feita pelo pastor Eliel, que irá apresentar o pastor Pedro, Francisco Pedro, que nos trará a mensagem desta noite. Nós não temos costume de nos estender muito, irmãos, com louvores, embora os louvores sejam uma preparação para receber a palavra, mas nós já começamos o cerimonial com louvores, e então agora nós vamos para mais uma parte, que é o momento da palavra, para que não fique cansativo a vocês, e o pregador tenha tempo. Nosso culto termina aí 9h30, então nós queremos deixar ele à vontade para trazer uma palavra do céu, e entregar tudo aquilo que Deus já lhe colocou no coração. Eu, antes de passar para pastorear, fui pregador itinerante. E eu sei, irmão, quanto é difícil. Às vezes Deus nos dá uma palavra, mas o dirigente da festa, o tempo que nos dá não condiz com aquilo que Deus nos deu, e a gente tem que correr, e às vezes atropelar alguma coisa, e a mensagem sai, mas parece que a gente vai com a consciência dizendo, não ficou do jeito que tinha que ser. Então, entendendo isso, eu sempre gosto de passar para o pregador, para que ele tenha tempo de falar tudo que Deus lhe deu, e não ir para casa ainda, entendeu? Sentindo que ficou alguma coisa para trás. Está preparado para receber, irmão? Diga glória. Deus está bradando e vai continuar. Pastor Eliel, orando, dando aí uma saudação aí, orando pelo pregador. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor, aquela hora minha filha tinha saído com a nenê, minha filha Juliana e minha neta Helena. Eu quero justificar o meu atraso, eu gosto de chegar no momento da oração para iniciar o culto. Mas eu tenho, agora a gente fica avô, pastor Antônio, são 3 netos, 4 com aquele que está chegando ali. E meu genro chegou lá quase ainda agora para resolver umas coisas lá em casa, e eu saí quase que empurrando ele, embora que eu tenho que sair, porque eu tenho que ir para o culto. Eu quero saudar pastor Cláudio, presidente, Deus te abençoe, bom revê-lo, os irmãos que o acompanham. Pastor Francisco Pedro, que bom te ver, rapaz. Eu olhei dali, achei que era um menino, pastor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova, não é? E a gente vai ficando cada vez mais novo. Eu digo que tinha um rapazinho sentado ali. E aí quando o pastor apresentou, que eu olhei, pastor Francisco Pedro, um companheiro, irmãos, que tem passado na nossa igreja, tem nos ajudado, Deus tem usado esse homem de forma tremenda. Agora está pastoreando, né, pastor? Aí diminui um pouco aquela carreira. Mas Deus, com certeza, tem uma palavra para você nessa noite, através desse servo de Deus. Eu quis dizer só uma coisinha para os irmãos. Às vezes a gente anda para um lado, para outro. A palavra de Deus, Jesus uma vez ele ensinando em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Eu quero dizer para você, se bater na porta de Jesus tem bênção para você. Se pedir para Jesus tem bênção para você. Se veio buscar, veio no lugar certo. Vamos orar? Eu costumo dizer, pastor, na igreja assim, irmão, às vezes a gente chega no culto e diz assim, vamos ver o que esse pregador vai fazer. Coração vem duro, jogou nem uma aguinha nele, aí chega na igreja, fica sentado e fica olhando, e olha o culto todinho, e termina e volta, entra seco e sai seco, porque eu digo na igreja, culto bom quem faz somos nós. Tem gente que espera Jesus fazer um culto bom, irmão, Jesus está para abençoar da hora que você chega, a hora que você sai. Eu digo na igreja, agora se eu chego na igreja e fico esperando só o pregador, ele soa, roda, tira o terno, tira a gravata, termina suado, lutando, e os irmãos aí andam assim, só isso. Agora se tu der glória, irmão, uma glória sobe, glória desce, glória sobe, glória desce, glória mistura, Satanás sai correndo, crente é batizado com o Espírito Santo, e Jesus opera no meio da igreja. Então vamos orar e dizer assim, Jesus, que o meu coração esteja aberto para receber a tua palavra. E aí o resto é com Jesus, tá bom? Maravilhoso e eterno Deus. Haramás. Nós viemos aqui, Jesus, nesta noite, para te adorar. Para te pedir, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua doce palavra.
Usa o teu servo uma vez mais como instrumento em tuas mãos. E que a tua igreja seja edificada na tua palavra. Pai, nós te adoramos, pois sentimos a tua presença nesse lugar. E agora, Senhor, que nada venha atrapalhar, que nós venhamos receber de ti aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu filho para a tua igreja. Nós te adoramos e por crer na bênção nós já te agradecemos em o nome soberano de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pastor Francisco Pedro, agora em Formosa, Goiás. Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Só os felizes digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz nesta noite de estar nesta casa mais uma vez, nesta noite de festividade, nesta noite solene. E eu, ouvindo aqui as palavras do pastor Eliel, irmãos, eu me alegro porque é tão bom a gente ter amigos, né, pastor Eliel? É muito bom. E quanto mais quando não é apenas um, né? Quando são muitos amigos. E eu me considero não apenas um pregador que vem aqui pregar, pastor Antônio. Eu me considero um amigo dessa igreja, um amigo desse ministério. E esse convite me honra, porque poderia ser muitos que o senhor poderia chamar, convidar, né, para falar nessa noite, e o Senhor, né, nos dar esse privilégio de falar na abertura desta festa tão linda. Quero aqui parabenizar todo o cerimonial. Irmão, tá bonito demais, né? A festa é para Jesus, é lógico, mas você é que vai ganhar o presente, porque tudo que nós fazemos para Deus, Deus não deixa de devolver para nós, né? Então que Deus abençoe todo o ministério, esta igreja, pastor presidente, juntamente com a diretoria desta casa, e a minha oração é que Deus continue prosperando. Todas as intempéries que esta igreja vivenciou, pastor Antônio, eu tenho certeza que nenhuma delas foi capaz de destruir a promessa e o fundamento que essa igreja foi fundada. São muitos os ataques do diabo contra esta casa, mas ela prevalece. Amém? Deus abençoe nesta noite, pastor presidente, pastor Claudir. Isso, Cláudio. Deus abençoe o senhor, me sinto honrado de compartilhar o altar com o senhor. Pastor Eliel, nosso amigo, e fica aqui a minha consideração e meu respeito pela presença do senhor aqui nesta noite, representando a convenção. Amém? Tendo dito isto, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro das missões, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 36. Não utilizarei o versículo, mas estaremos dentro do assunto. Quem me conhece sabe, já estive aqui várias vezes, não gosto de fugir do tema. Atos, capítulo de número 9, na altura do verso 36, para a nossa meditação nessa noite. Como foi mencionado agora, nós já estamos há alguns meses na cidade de Formosa. Agora, pastor Antônio Firme, até alguns cabelos brancos já apareceram, você acredita? Em 6 meses. Já estou preocupado quando completar 1 ano. Minha esposa brinca comigo, ela fala assim: meu amor, quantas vezes você foi pregar, ganhou as almas, deixou lá para o pastor cuidar, tirar os carrapichos, e nunca mais nem pensou
o quão é difícil cuidar de pessoas. E agora eu termino o culto e parece que o culto não acaba, não. Só o ritualismo ali, só a liturgia. Porque a gente, quando começa a pastorear, irmão, o culto fica ali, por ali, os crentes ficam ali, irmão, vão embora não. Principalmente eu que moro na casa pastoral, que é no fundo do lote da igreja. Então, irmão, acabou a vida, acabou. Às vezes a gente chega lá, o crente, irmão, assim, às 7 horas da madrugada ele aparece lá, sabe? Acho que isso não acontece porque o senhor não mora perto da igreja, ou acontece, não sei, mas é complicado esse negócio, viu, irmão? Não faça isso não, viu, irmão? Não chega na casa do pastor às 7 da madrugada não, que é complicado, viu? Ele já ora para você a noite todinha, de madrugada às 3 horas. Aí o senhor chega lá às 7 da madrugada querendo café, né? É complicado. Quantos acharam Atos 9:36? Sinalize com um amém. Amém. Diz a palavra de Deus: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Verso 40. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela, abrindo os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Você pode dizer amém? Amém. Tome um assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Mantendo a Bíblia aberta no texto, vamos observá-lo dentro de uma perspectiva espiritual, a fim de que possamos compreender qual é a proposta do Espírito de Deus para nós nesta noite. Quando nós falamos de missões, é quase que impossível não mencionarmos o livro de Atos. Há quem diga que esse livro é um documento histórico, aonde nós podemos recorrer a ele e podemos notar todo o traçado de missões, não somente no que diz respeito a missões local, missões como numa visão nacional e até transcultural, no que diz respeito a missões em outros países, em outros lugares. O fato é que missões sempre estará ligado dentro do livro de Atos. Isto se dá justamente pelo fato de que este livro, ele traça, ele mostra pelo menos os 30 primeiros anos da igreja.
desde o momento em que Cristo é assunto aos céus, e os discípulos ficaram no desejo de receber a promessa do Espírito de Deus, e eles sabiam muito bem que sem a promessa do Espírito Santo, eles não conseguiriam executar a obra missionária, justamente pelas dificuldades, justamente por tudo que eles iriam enfrentar. E o texto mostra isso quando no capítulo de número 1, Jesus é assunto aos céus. E quando ele é assunto aos céus, os discípulos, ao ouvir a palavra de Jesus em Lucas 24, 49, quando ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, meus irmãos, que sem este revestimento, sem esta autoridade, que nós sabemos que provém do Espírito Santo, a igreja não estaria aqui. Certamente, Satanás, com seus ardis, com as suas artimanhas, com as suas armadilhas, talvez teria sucumbido à igreja nos primeiros anos da sua existência. Mas eles, tendo certeza de que recebendo poder poderiam testemunhar, eles vão cumprir a ordem de Jesus, e eles vão se retirar ao cenáculo, e a Bíblia diz que eles vão orar, e eles vão esperar o momento certo, o momento em que o Espírito de Deus seria derramado como torrentes de água sobre a vida daqueles homens, e a partir daí, eles, revestidos deste poder, revestidos desta autoridade, eles começariam a pregar e a anunciar o Evangelho com intrepidez, porque nós tenhamos que observar que não dá para mencionar, não dá para pregar, não dá para ensinar a palavra se não for com autoridade. É muito triste um obreiro, uma mulher, uma diaconisa, um homem que é crente no Senhor Jesus, pregar ou ensinar algo sem a unção do Espírito Santo. Certamente não haverá efeito, porque é a unção do Espírito Santo que dá a estas pessoas a capacidade de falar, de mostrar para os pecadores que eles precisam retornar à intimidade com Deus que foi perdida no jardim do Éden, e somente com esta autoridade. É por isso que é o Espírito de Deus que nos impulsiona, é o Espírito que nos enche, é o Espírito que nos dá poder, é o Espírito que fala, é o Espírito que guia, é o Espírito que escolhe, é o Espírito que dá inteligência, é o Espírito que dá unção, é o Espírito que está sobre a igreja do Senhor. E nós, nos primeiros capítulos de Atos, nós podemos visualizar, quando eles recebem no capítulo 2, no 3, eles já estão pregando, eles já estão realizando sinais. Diz a Bíblia que no capítulo 3, quando Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, porque eles receberam no 2, mas não deixaram de orar no 3. Eles sabiam que para o Espírito continuar agindo neles, eles precisavam continuar orando. E foi isso que aconteceu. No 3, eles estão subindo para orar. E a Bíblia diz que ali era colocado todos os dias um homem em uma condição miserável. Um homem que era colocado ali para pedir esmolas àqueles que iam à casa de Deus. E por que colocavam ele na porta do templo? Porque ele sabia que quem é servo de Deus não sobe ao templo de mãos vazias. É por isso
que ele estava ali todo dia, todos os dias ele era colocado ali para receber alguma esmola, para receber alguma moeda. Mas o que me chama a atenção é que aqueles homens, aqueles discípulos, cheios do Espírito de Deus, cheios de autoridade, são capazes de mudar a vida daquele homem, e aquilo que era comum para ele tornou-se algo incomum. Quando Pedro olhou para ele e disse: nós não temos nada, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós vamos te dar. Levanta-te em nome de Jesus o Nazareno. Veja que a igreja, ao receber este poder, vai andar cheia do Espírito Santo. No 2 recebem, como eu disse. No 3 eles estão efetuando curas. No 4 começa a aparecer as primeiras oposições. No 5 a igreja cresce, e a igreja tinha visão, porque a Bíblia diz que Pedro desmascara um casal que não tinha o Espírito Santo. No 6 a igreja estava avançando tanto que foi necessário haver as primeiras consagrações. Apóstolos se reúnem para separar os diáconos que deveriam servir as necessidades básicas da igreja. No capítulo de número 7, diz a Bíblia que começa a pregação de Estevão, e também junto com ela uma perseguição. No 8, o evangelho chega em Samaria, e no 9, o texto começa a narrar a conversão de um dos maiores pais de missões, a saber, o apóstolo Paulo. Mas nesta introdução eu não quero me ater nem a Paulo, nem a Pedro, e muito menos a João. Nesta noite eu vos trago uma mensagem de Deus, e esta mensagem ela está baseada no versículo de número 36, sobre uma mulher chamada Tabita ou Dorcas, e é sobre ela que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Por quê? Porque quando eu estava orando a Deus e pedindo a Deus uma palavra para esta noite, o Espírito de Deus me fez observar a vida desta mulher chamada Dorcas, e também me fez notar algumas lições que estão nesta mulher, que devem estar na igreja atual. E quando eu olho para o texto do capítulo 9, eu observo algo interessante. É notável para nós que do capítulo de número 1 ao capítulo de número 9, esta mulher vai ser a terceira mulher a ser citada no texto de Atos. As mulheres, como os irmãos sabem, neste contexto, nesta cultura, não tinha valor nenhum, não tinha nenhum moral. Mas o texto aqui vai falar de Dorcas, vai falar de Tabita. E o interessante é que ela é a terceira mulher a ser citada. A primeira mulher a ser citada em Atos é Maria. No capítulo de número 1, é na casa de Maria que os apóstolos vão se reunir para receber o Espírito de Deus. A segunda mulher a ser citada em Atos está justamente no capítulo 5, a saber, Safira, uma mulher que diz o texto que não tinha o Espírito de Deus, uma mulher cheia de manobras, a qual sofreu a morte por causa destas artimanhas e destas manobras. Mas quando nós chegamos no capítulo 9, na altura do verso 36, o texto vai mencionar esta mulher. E é interessante, meus irmãos, como eu já vos disse, que o texto não vinha falando de mulheres, a não ser de Maria e a não ser de Safira. Mas no capítulo 9, o texto vai interromper a história da conversão de Paulo para mencionar esta mulher. E o que me chamou a atenção é que, apesar
do texto está trazendo a história da narrativa de Paulo. Agora o Espírito de Deus vai trazer na mente do escritor, que aqui é Lucas, para justamente falar desta mulher. E é interessante porque se até agora somente os homens e mais 2 mulheres foram citadas no texto, deve ter uma razão pela qual essa mulher vai ser citada. A Bíblia não é um livro de coincidências. A Bíblia, ela é um livro de exatidão. Então, se o texto vai falar de Tabita ou de Dorcas, não é à toa. E o que me chama a atenção é que o verso de número 36 vai encerrar, ou melhor, 35, vai encerrar o assunto que estava sendo tratado e vai começar a mencionar a história desta mulher, que segundo o texto, era uma mulher simples, uma mulher que, além de ser simples, morava em uma cidade simples. Jope era uma pequena cidade portuária, e o texto vai dizer que na altura deste versículo, a cidade mais mencionada no texto de Atos era a capital, Jerusalém. Então observe que o texto já havia falado de Jerusalém, o texto já havia falado de Samaria, o texto já havia falado de outras cidades, e agora até de Damasco, no verso 9, do capítulo 9 do verso 1, mas agora o texto para e vai falar de Jope. O texto vai falar que nesta cidade chamada Jope havia uma comunidade cristã. Ali o evangelho já havia chegado, o evangelho já havia se estabelecido. Certamente esta cidade havia conhecido o evangelho pelo ministério de Pedro. É por isto que versículos à frente é Pedro quem vai ser chamado, não simplesmente porque ele era o pastor presidente das igrejas, mas talvez porque foi por ele que o evangelho chegou ali. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 36. Por quê? Porque quando o autor vai falar de Jope, quando o autor vai falar de Tabita ou de Dorcas, o texto começa a dizer da seguinte maneira: havia em Jope uma discípula. Veja, queridos irmãos, que o texto não vai falar que ela era uma diaconisa, o texto não vai dizer que ela era uma evangelista, e o texto não vai dizer que ela era uma missionária. Ao contrário, o texto diz que ela é uma discípula. E é interessante isto, por quê? Porque o livro de Atos, ele vai girar em torno dos apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago e até mesmo de Paulo. Mas o texto vai trazer a história de uma mulher que não possui nenhum tipo de nomenclatura, e isto me assusta. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar uma lição a respeito desta mulher. E qual é a lição, pastor? É que Deus está à procura não de nomenclaturas, Deus está à procura de uma alma que tenha a chama do Espírito de Deus para ser usado nessa última hora. Eu quero que você me ajude a pregar. Olha para esta pessoa que está do teu lado e diga para ele ou para ela, diga para ele assim: no tempo das nomenclaturas, Deus ainda está procurando os discípulos para que a sua obra seja feita. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca houve um tempo em que as pessoas estão desesperadas por títulos. Nunca houve um tempo onde as pessoas estão desesperadas por cargos. Nunca houve um tempo onde as pessoas se prendem a
posições na igreja, e o Espírito de Deus ainda continua dizendo: eu preciso de alguém que esteja disponível para abrir a boca e pregar a palavra de Deus. Levante a sua mão nesta noite, porque eu já quero profetizar. Você não precisa de cargo, você não precisa de nomenclatura, você não precisa de título, você só precisa ter o coração incendiado, ter o coração queimando, cheio da presença, para pegar a Bíblia e sair pregando pelos becos, pelos falados, que Jesus breve voltará. Deixa eu dizer uma verdade para você aqui. Sabe por que as pessoas estão abandonando o evangelho? Porque estão decepcionadas com os homens, estão decepcionadas com a igreja, estão decepcionadas com posições, estão decepcionadas com nomenclatura. Mas eu ainda creio, eu ainda acredito que no meio desta coisa toda que acontece no mundo, o céu ainda para tudo para contar a história de quem ainda é discípulo. Olha para o teu irmão e pergunta: tu ainda é discípulo? Ou você já deixou inchar o ego por causa de cargo? O céu está procurando os discípulos. 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 E se tiver dois aqui nesta noite, o primeiro sou eu. Cadê o outro? Levanta a mão e dá glória, porque esta noite Ele quer te usar. Ela manda harabaia suremas. O evangelho ainda deverá ser feito ou pregado pelas pessoas simples. O evangelho de Cristo não chegou até aqui baseado nas formaturas teológicas. O evangelho de Cristo não chegou aqui baseado em anel, aleluia, de bacharel em teologia. O evangelho do Senhor não chegou aqui baseado em canudos que você recebe por completar uma faculdade. O evangelho chegou aqui no joelho de homens e mulheres simples, que não sabiam falar, que não tinham inglês, que não sabiam francês, mas quando abriam a boca, o fogo descia, o poder queimava, a unção manifestava. Esta noite eu quero profetizar que o céu se abra no vale hoje e derrame a unção de discípulo, porque quem é discípulo prega, quem é discípulo ensina, quem é discípulo evangeliza, quem é discípulo abre a boca, quem é discípulo tem autoridade, quem é discípulo tem fogo. Tem alguém que tem fogo aí? Tem alguém que tem fogo aí? Quem tem alguém que tem fogo aí? Tem alguém que tem autoridade aí? Cadê os discípulos? Cadê os discípulos? Olha para alguém e diz: Deus está procurando os discípulos. Ele não está procurando pastor, Ele não está procurando presbítero, Ele não está procurando evangelista, Ele não está procurando diácono, Ele não está procurando bispo, Ele não está procurando apóstolo. Ele ainda procura os pequenos da terra para a palavra ser pregada. Alabaia andore quemas. Um discípulo é tudo que Deus precisa para incendiar uma cidade. Um discípulo é tudo que Deus precisa para impactar um bairro. Discípulo é tudo que Deus precisa para mudar a história de um país. E quando eu falo de discípulo, eu estou falando de pessoas simples,
Quando eu falo de discípulo, eu falo de pessoas sem letra. Quando eu falo de discípulo, eu falo de pessoas sem dinheiro. Quando eu falo de discípulo, eu falo de pessoas sem posição, mas que um dia levantaram a sua mão e disseram para Deus: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Essa vida não é mais minha, agora ela te pertence. Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque eu preciso dizer. Todas as vezes em que nós substituímos o chamado de discípulo por um chamado superior a este, estamos sufocando a chamada missionária em nós. Nunca se houve um tempo onde as pessoas se apegam a posições, se apegam a condições humanas, enquanto há almas que não estão muito longe. Algumas estão na rua da nossa casa, outras estão logo do outro lado do muro, e às vezes a gente coloca um título no peito e acha que é alguma coisa, e Deus caçando alguém que queira. Porque quando eu olho para a história do evangelho no Brasil, eu descubro que cada alma alcançada não se deu às faculdades teológicas, e muito menos àqueles que se julgam superior. Quantos homens que eram gagos, quantos homens que eram analfabetos, não sabiam nem falar. O que dizer do próprio Daniel Berg Gunavingre, a qual foi muito bem mencionado. Quando desembarcaram em Belém, nem sabiam o português direito, só aprenderam 4 palavras, 4 frases: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e batiza com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com estas 4 palavras? Sem anel de teologia, sem faculdade, sem canudo, eles incendiaram Belém, incendiaram o Nordeste, incendiaram o Norte, chegaram no Centro-Oeste, e a igreja está aqui por causa deles. Então levante a sua mão, porque eu quero liberar uma palavra, e a palavra é que caia os doutores, que suma os bacharéis, que desapareça os doutores em teologia, mas que os discípulos sejam levantados. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu não sei se tu crê no que eu estou pregando, mas eu vim de Formosa do Goiás para profetizar. Esta última hora, Deus vai levantar um manto de crente doido, um bando de calabás. Levanta a mão mais alto. Levanta a mão mais alto. Mais alto. Deus está me autorizando a profetizar aqui. Eu não sei se tu crê no que eu vou profetizar, mas eu vou. Deus vai levantar nesta última hora gente que não tem cargo, gente que não tem posição, gente que não tem nomenclatura, gente que não é bonito e nem famoso, mas que vai pegar a Bíblia e vai dizer: Ele me chamou para pregar o Evangelho, Ele me chamou para pregar o Evangelho. Alguém crê nesta palavra? Que os discípulos apareçam, que os discípulos apareçam, que os discípulos apareçam, porque quem é discípulo tem o coração pegando fogo. Cadê os discípulos desta igreja? Cadê? 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 O céu vai te pegar aqui hoje. O céu vai te sacudir aqui hoje. A glória de Deus vai descer, mulher, e a obra vai ser ordenada. Recebe autoridade. Recebe a autoridade de Deus. Recebe força de Deus. Pastor, mas eu não sou ninguém. Não tem problema. Pastor, mas eu sou analfabeto. Não tem problema. Pastor, minha família é mais pobre. Não tem problema. O dono de tudo é Ele. O dono do mundo é Ele. O ouro e a prata é dele. O real é dele. O dólar é dele. O peso é dele. Aleluia. Quem concorda com esta palavra, abre a boca e dá Deus glória para o céu nesta noite. Calabaia derrecia.
Eu sinto a presença do Deus dos discípulos aqui nesta noite. Pega na mão de alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, me ajuda a pregar. Olha para ele e diga para ele: Deus conta com você. Deus conta com você. Com título ou sem título, Deus conta com você. Com sabedoria ou sem sabedoria, Deus conta com você. Vai, fala. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Eu vou dizer até tudo a glória. Deus conta com esta igreja. Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar Ele? Quem pode adorar Ele? Cadê os discípulos? Tem discípulo aqui? Pode não ter doutor, mas discípulo tem, aleluia. Pode não ter enfermeiro, mas discípulo tem. Pode não ter juiz, mas discípulo tem. Pode não ter bombeiro, mas discípulo tem. Pode não ter dentista, mas discípulo tem. Pode não ter embaixador, mas discípulo tem. Pode não ter deputado, mas discípulo tem. Pode não ter prefeito, mas discípulo tem. Pode não ter vereador, mas discípulo tem. Pode não ter presidente, mas discípulo tem. Pode não ter governador, mas discípulo tem, para a glória de Deus. Erabaia calamanda harabás. Não se prenda à posição. Não se prenda a carne. Faça a obra de Deus. Eu conheço gente que não é consagrado nem a pedestal, mas o coração queima. Queima. Queima pelas almas perdidas. Queimam pelos pecadores que não ouvem a palavra. Deus está procurando alguém. Eu vou repetir: Deus está procurando alguém. Levanta a mão e diz: eu estou aqui, Jesus. Olha eu aqui, Jesus. Eu estou em Jope, eu estou em Jope. Eu estou em Jope, não é Jerusalém, não é a capital, mas eu estou aqui. Não é a cidade mais bonita, mas eu estou aqui. Não é o lugar mais agradável, mas eu estou aqui. Não é a rua mais asfaltada, mas eu estou aqui. Porque tudo que ele precisa é de um coração aberto para usar na terra. Você acha que foi à toa Deus parar toda a história dos apóstolos para falar dessa mulher? Não. Você acha que foi de qualquer maneira que Deus parou toda a história dos apóstolos, de como estava indo o desenvolvimento da obra, para falar desta mulher? Não. Deus tem as suas maneiras de agir. O texto começa dizendo: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca. Mas o que mais me impressiona não é apenas o seu nome, não é apenas a condição que ela tinha de ser uma discípula, porque há pessoas que dizem ser, mas não são. Olha o texto, olhe comigo na sua Bíblia. O texto diz: e esta, olha aqui vai me dar um impacto agora. E esta é discípula? É serva do Senhor? É. Vamos ver se é a mesma. Como saber se alguém é discípulo do Senhor? Veja o que o texto diz: e esta estava cheia. Não estava pela metade e não estava vazia, ela estava cheia. Olha para o teu irmão e diz: você está cheio? Ou as lutas já te esvaziaram? Pergunta de novo: tu está cheio? Ou as fofocas já te esvaziaram? Você está cheio? Ou as caras feias já te esvaziaram? Você está cheio? Ou aquele que te persegue já te esvaziou? Se tem alguém cheio aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Ela era uma discípula, ela era uma mulher simples, ela era uma obreira, ela era alguém que servia, ela estava numa cidade pequena, mas ela era uma mulher cheia. Sabe o que mais me impressiona? É que esta mulher é o reflexo da igreja do arrebatamento.
Porque a igreja do arrebatamento não é a igreja dos cargos, não é a igreja das posições, não é a igreja das riquezas, não é a igreja que é abraçada pelos políticos brasileiros, porque uma igreja que agrada a política certamente desagrada a Deus. Uma igreja que o mundo ama, certamente Deus odeia. Olha para o teu irmão, diga para ele: não se esqueça por que Jesus te salvou. Você não é daqui nem veio para ficar. Teu lugar é lá em cima. Teu lugar é lá em cima. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, escuta o que eu vou dizer agora. Quando a trombeta tocar, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter pombagira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, não vai ter nenhum demônio do inferno que segure o pé da igreja na terra. Quem está pronto para o arrebatamento, levanta a mão. Mas enquanto a trombeta não toca, nós vamos arrebatar as almas das garras do diabo. Enquanto a trombeta não toca, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos cantar, nós vamos falar em mistério, nós vamos visitar os hospitais, nós vamos sair pelas ruas, nós vamos ganhar nossa família. Enquanto a trombeta não toca, a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para, a igreja não para. Levanta a mão que eu vou profetizar, levanta a mão que eu vou profetizar. Ninguém pode parar a igreja. A bruxaria não pode, a magia negra não pode, a maçonaria não pode, os iluminatis não pode, a política não pode, as seitas mentirosas não pode, o coronavírus não pode, o sarampo não pode, a peste não pode, a rubéola não pode, nenhum tipo de demônio poderá parar a marcha de uma igreja cheia, 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 cheia. Tem alguém aqui cheio? Recebe mais, recebe mais, recebe mais. Eu estou sentindo alguém se enchendo aqui. Alabaracá mantou-se a baia. Enquanto eu estou pregando aqui, pastor Antônio Firme, o céu está abrindo a torneira. É para quem crê. Quem não crê não precisa da glória, mas quem crê comece a receber. Enquanto eu estou pregando aqui, o céu manda eu dizer: abra uma torneira no teto desta igreja, porque o diabo está dizendo: a igreja está vazia, os pastores estão vazios. O diabo anda espalhando que a igreja está morna, que a igreja está morta, que a igreja está congelada. Mas eu vim aqui nesta noite dizer que a mentira de Satanás, a igreja está viva, a igreja tem poder, a igreja tem autoridade, a igreja marcha, a igreja pula, a igreja dá glória, a igreja recebe poder. Se o diabo pensou que ia te esvaziar, ele está muito mal enganado, porque uma torneira espiritual está sendo aberta no teto desta igreja, e quem vem para receber, recebe agora. Quem vem para olhar fica da mesma forma, mas quem vem receber, recebe agora. Recebe do lado direito, recebe do lado direito, recebe aqui no altar, aqui no altar, recebe do lado esquerdo. Aonde tiver um crente batizado no Espírito, enche ele agora, Jesus, enche ele agora, 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 agora. Levanta as mãos por 60 segundos e recebe essa cachoeira de poder. Levanta a mão por 60 segundos e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Dá glória aí que eu dou glória aqui. Recebe aí que eu recebo aqui. Marcha aí que eu marcho aqui. Eu vou deixar Deus me usar. Eu vou dar lugar para Deus aqui nesta noite. Dá glória. Glória, crente, se enche, se enche, se enche, se enche.
Recebe a autoridade de Deus, recebe a autoridade de Deus, recebe força de Deus, recebe a alegria de Deus, recebe a autoridade do céu para continuar fazendo a obra. É mais. E mandou rebas. Que mais show de que mais do res. Camancho de Fassubi a Rai, Camento do comando Récia, ela mandou comanda Rai, que doi posto que andara Hassubi outro comassa, ela me deu que mende rasti que me o, ela te que mandara subi e face, recantou mandubi a sebia, assim diz o Senhor desta casa, marquei esta primeira noite para derramar uma cachoeira, aquele que está caído vai ser levantado, quem está desanimado receberá ânimo, recebe agora. Cheio, cheio, cheio. A igreja do arrebatamento é uma igreja cheia. Vou repetir. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia. Pastor, eu não estou cheio não, então tu não vai ser arrebatado não. Ela é uma discípula cheia. Se ela fosse missionária aí era pior o negócio. Tem gente que diz, pastor, mas eu não sou nem diácono, irmão. Fica cheio, crente. Consagrar um obreiro vazio é a pior desgraça de um ministério. Consagrar, indicar alguém ao ministério sem falar em língua, sem ter sido queimado primeiro, porque carne boa tem que passar no fogo. Olha para o teu irmão e diga para ele: se tu não tem um batismo no Espírito, busca. Porque crente que não tem um batismo no Espírito Santo, ele fede a carne. Crente que não foi queimado pelo fogo do céu, o sangue escorre. Agora você quer ver um camarada que ele exala o perfume de Cristo? É alguém que passou pelo fogo. Uma discípula cheia. Cheia. É por isso que eu digo lá na igreja que eu pastoreio, quando se consagra alguém, por exemplo, a diácono, o senhor sabe disso, a gente olha para a cara do cara e fala assim: parece que vai ser um bom diácono. Coisa nenhuma. Ninguém pode ser consagrado porque parece que vai prestar. Quando se consagra alguém é porque já está exercendo o papel que ele vai ser consagrado. Como é que eu consagro alguém a diácono? Se ele, antes de ser consagrado, já exerce o papel. A minha vida inteira foi colada nos meus pastores. Eu conhecia tanto meu pastor que quando ele fazia assim com a aba do terno, eu corria com a caneta, porque eu sabia que ele estava querendo uma caneta. Não precisava ele engasgar com a garganta seca. Não, eu já sabia que ele precisava de um copo com água. Mas tem gente dizendo: ninguém me vê nessa igreja, eu já estou aqui há tantos anos, não me deram nem um cargo. Para de graça, vai buscar de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: é tempo de sair da reserva. Fala, crente. Diga: é tempo de você andar cheio. Mas é cheio até a tampa. É cheio até derramando. Porque crente vazio não prega evangelho não. Crente vazio não tem autoridade. O sectário pega ele e dá uma surra. Agora deixa um sectário parar na frente de um crente cheio, ou ele corre ou ele apanha, ou se converte.
Porque um crente cheio, ele não abre nem para o inferno. Um crente cheio não para de pregar o evangelho, mesmo na simplicidade. Pastor, como é que eu vou pregar, pastor? Eu não tenho muita coisa, eu não sei falar. Quem disse que você precisa saber falar, meu irmão? Talvez você fale ai, não tem problema nenhum. Talvez você fale oxente, não tem problema nenhum. Talvez você fale barbaridade, não tem problema nenhum. O problema é estar com a vida vazia, querendo algo de um Deus que pode encher. Ou melhor, não querendo algo de um Deus que pode encher. Agora, quando eu reconheço que a obra missionária está diante de mim, porque missões está nos lugares que eu menos imagino. Missões não está apenas ao atravessar o oceano. Missões está naquele parente que você evita porque gosta de questionar a sua fé. É ali que está missões. Eu conheço crente que não vai nem nas festas de família, porque tem um tio que zomba de crente. Não está cheio, porque se ele tiver, ele vai, prega o evangelho. E o tio é que vai evitar ele, porque sabe que se vê ele, vai pregar o evangelho. Está na hora de você voltar a ser aquele crente chato. Olha para o crente que está do lado e diga: volta a ser aquele crente chato. Chato como? É que todo não crente que via queria pregar, queria falar de Jesus. Aí a gente começa a querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Não pode, tem que respeitar. Para de conversa, irmão. O céu está procurando alguém que queira. Se tiver dois que quer aqui, o primeiro sou eu. Cadê o outro? Levanta as duas mãos e dá um glória bem forte para Jesus. O texto diz aqui, olha para cá. O texto diz que ela era uma discípula. E o texto diz que ela estava cheia. O texto não diz que ela ficaria cheia. O texto diz que ela estava cheia. O texto não diz que ela foi cheia. O texto diz que ela aí estava. Mas o que mais me impressiona, meu pastor, é que o texto diz que ela é cheia. Eu não sei se você sabe, mas Atos dos Apóstolos é o livro dos cheios. No capítulo 1 tem gente cheia de esperança pela vinda do Espírito. No capítulo 2 tem gente cheia do Espírito. No capítulo 3 tem gente cheia de ousadia. No capítulo 4 tem gente cheia de autoridade. No capítulo 5 tem dois tipos de cheio. Um cheio de mentira e de ser vergonhice, Ananias e Safira. Mas também tinha um camarada cheio de discernimento, Pedro. No capítulo 6 tem gente cheio. Os apóstolos reuniram e disseram: vamos escolher dentre nós 7 homens cheios do Espírito Santo. No capítulo 8 tem gente cheia. Filipe prega o evangelho aos samaritanos e muitos abandonam as artes de feiticeiros. No capítulo 9 tem um camarada cheio, Paulo, cheio de ameaça para destruir a igreja, mas se encontrou com Cristo, que além de ser cheio, é a própria fonte. Aleluia. Mas o capítulo 9, o verso 36 diz que esta mulher cheia, e não é, o texto não diz cheia do Espírito Santo, o texto diz cheia de obras. Isto me deixou impactado. Por quê, pastor? Porque a gente está acostumado a dizer que está cheio do Espírito. Mas eu ouso dizer nesta noite que é impossível alguém ser cheio do Espírito se não for cheio de obras. De novo, é impossível alguém ser cheio do Espírito se não tiver obras no currículo. Porque o ser cheio do Espírito é evidenciado pelas obras, pelas coisas que eu pratico, pelas palavras que eu falo, pelos lugares que eu frequento, pelas amizades que eu carrego, pelas pessoas que sou amigo e pelas coisas que eu projeto. Se eu digo ser cheio do Espírito, mas ando em lugar que não deve, se eu digo ser cheio do Espírito, mas não dou a paz do Senhor nem para o irmão da minha igreja, se eu digo ser cheio do Espírito, mas dou a paz para o A, para o B, pulo 6, só vou dar paz para o outro, eu sinto muito lhe dizer, você nunca foi cheio de nada. Olha para o teu irmão e diga: tu é cheio do Espírito?
Me mostra as obras que tu faz. Porque ser cheio não é apenas rodopiar numa perna só. Ser cheio não é dar o glória mais alto da igreja. Ser cheio não é usar roupa mais comprida. Ser cheio não é ser o santarrão da igreja. Ser cheio é ter sensibilidade de amar o próximo com o amor de Cristo. Ela está cheia de obras, porque o Espírito que está nela é o próprio que gera o fruto. Agora, o que eu acho interessante é que os crentes vazios não são atacados, porque o diabo não está preocupado com o crente vazio. O diabo não está preocupado com o crente que está na reserva. Aquela luzinha do seu painel, quando chega no amarelo ou no vermelhinho, alguns são amarelos, outros são vermelhos, está no, entrou na reserva, a luzinha acende. Tem crente que já passou da reserva, a luz está queimada, ele não vê, perdeu a intimidade. Um culto como esse não teve coragem de dar um glória nem para acompanhar os outros. Mas quem é cheio sabe que se passar um dia sem a presença dele, ele começa a se sufocar. Oh, aleluias! Um crente cheio não consegue passar um dia sem ir no culto. Não é porque ele é fanático, não. É porque ele sabe que aqui está a fonte. Um crente cheio não consegue dormir sabendo que tem um irmão da igreja padecendo necessidade. Um crente cheio visita, um crente cheio abraça, um crente cheio ora, um crente cheio estende a mão. Um crente cheio, ele tem sensibilidade. Mas tem uns crentes não, ele é metido. Ele, para ele, tanto faz como tanto fez. Eu só cuido da minha vida, da vida dos outros, eu não estou nem aí. Se vier para a igreja, amém. Se não vier, bem também. Eu não estou nem aí para nada, não. Quem é cheio, irmão, ele se preocupa com o seu irmão. Se ele vê o irmão, faltou 1, 2, 3, 4, 5 culto, pega o telefone, não precisa ir nem na casa, e procura o irmão, entende a saber o que ele está passando. Socorre. Eu vou profetizar e uma mão levantada recebe. Missões também é socorrer as pessoas. Um dia eu fui pregar lá em Lunabel, Novo Gama. Eu fui pregar lá. Aí eu sentei no altar, pastor Antônio Filho, fiquei aqui, ó. Tinha um senhor do meu lado. Na hora do hino, o hino tocando, eu percebi que ele batia o pezinho assim, e o sapato dele abria a boca. O sapato dele falava, cantando junto com ele. Do meio do pé para lá, o sapato abria a boca assim, pastor Leão, ó. Eu olhei assim de ladinho, eu vi o pé dele levando, batendo. O sapato dele estava rasgado. E nesse dia eu tinha comprado um sapato zerado, rapaz. Estava inaugurando naquele dia. E aí eu olhei para ele assim, na hora que eu olhei, o Espírito de Deus falou comigo: tira o sapato do pé e dê a ele. Sabe o que eu falei? Dou nada. Dou não. É meu, oxê, eu comprei. O Espírito disse: rapaz, deixa de ser rebelde, para saber que sou eu que falo contigo. O número dele é o mesmo que o seu. O número dele é 38. Aí eu olhei para ele e disse: irmão, se na orelha dele, o senhor calça quanto? Ele disse 39. Eu digo: glória. O Espírito Santo disse: ele está mentindo, pergunte de novo. E eu disse: irmão, não minta não, pelo amor de Deus. Diga qual é o número do seu sapato. Ele disse: é, pastor, alguns sapatos é 39, outros são 38. Eu digo: olha, já está piorando. Piorando, hein? Aí o Espírito Santo disse: tira o sapato do pé, manda ele colocar o pé. Eu sentado do lado do irmão e o culto rolando, irmão. Eu disse: meu Jesus, disse que mais que coisa. Irmão, tirei o sapato do pé aqui, encalquei na cadeira, tirei o sapato. Falei: bota o pé no meu sapato. Ele olhou assim: o que é isso, pastor? Eu digo: bota o pé no sapato, aí você é teimoso. Ele colocou a metade do pé, disse: não cabe não. O Espírito disse: mande colocar o pé todo. Aí ele foi: irmão, bate o pé todinho. Eu sei que o seu pé é 38, irmão. Para de graça, para de graça. Bate o pé todo desse sapato, irmão. Ele disse: tá bom, pastor. Ele colocou o pé, o sapato encaixou, disse: tira o outro agora de breve. Eu vou ficar de meia. Bota, rapaz.
Eu quero te dar uma lição de sensibilidade. Porque não adianta eu babar aqui nesse altar se eu não tenho capacidade de entender quando o Senhor está mal e o Senhor passa por aquela porta, está triste, amargurado, abatido, e eu dou glória, babo, pulo, sapateio e não tenho coragem de dar nenhuma palavra. Eu vou profetizar, o caldo vai engrossar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu não vim distribuir chave de casa, porque eu não trabalho na Caixa Econômica. Eu não vim distribuir chave de carro, porque eu não trabalho na Chevrolet. Eu vim pregar a palavra de Deus, a necessidade da igreja. Olha para o teu irmão e diga: aprenda a ser cheio, 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 cheio. Quem é cheio tem sensibilidade. Quem é cheio sente a necessidade do seu próximo. Eu vou ficar descalço, Jesus. Eles vão ficar. Tirei o sapato, bota o pé, irmã. Não, pastor, mas o que é isso? Eu digo: bote o pé, meu senhor. Aí ele botou o pé, deixou os dois de lado, os dois velhinhos do lado. Irmão, foi questão de 10 minutos. Ele inquieta. Daqui a pouco ele tira o sapato que eu dei para ele novo e calçou os velhos de novo. Rapaz, aquilo me deu me encheu de uma ira meia santa, sabe? Eu falei: irmão, você vai botar o sapato de novo, velho? Não, pastor, que eu vou usar numa ocasião especial. Eu digo: meu irmão, pelo amor de Deus, não me tenta não. Jesus está me ensinando, rapaz. Bota o sapato novo de novo. Ele botou o sapato novo de novo. Eu peguei os 2 sapatos velhos dele, pastor Eliel, e saí no meio da igreja. O povo tudo me olhando. E saí. O povo tudo, o culto quase parou. Eu saí caminhando no meio da igreja. Fui lá na frente da igreja de um terreno baldio. Sabe o que eu fiz? Deixa eu me encher, crente, pelo amor de Deus. As obras que você pratica revelam o nível que você tem espiritual. Você visita? Você ora? Manda mensagem? Ou você é alguém que entra e sai da igreja como se nada mais existisse? Ela está cheia de obras. Uma mulher que ocupava seu tempo em prol da igreja. O texto da frente diz que ela fazia túnicas e vestes para os mais carentes daquela comunidade. Sabe o que mais me chama a atenção? É o que ela vai receber. Porque o texto não diz que ela recebeu um certificado de honra ao mérito. Que a gente faz uma coisinha de nada na igreja, a gente já quer que alguém dê parabéns. Pastor, deixa que eu vou limpar a igreja terça-feira. Limpou a igreja, o pastor não disse nada, ela já saiu com raiva. Deus me livre, eu limpei a igreja, o pastor não disse nem muito obrigado. Você não está fazendo para Deus? Não, pastor, deixa que eu vou fazer isso e aquilo. Se você faz alguma coisa para o reino, você não precisa falar para ninguém, nem precisa buscar algum tipo de reconhecimento. Essa mulher ocupava a mão para abençoar as famílias carentes. O que ela recebeu em troca? O texto diz: naqueles dias, não era em outros, era naqueles. Por quê? Porque os dias que eu mais sirvo é os dias que eu mais sou atacado. Eu vou dizer de novo porque você perdeu de dar glória. Os dias que você está mais disposto a fazer a obra é os dias que o diabo mais te persegue, mais te ataca. Mas uma coisa é certa: o céu não vai deixar barato. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: faz a obra de Deus, faz a obra de Deus, faz a obra de Deus. Não olha para ninguém, faz a obra de Deus. Deixa te atacarem, deixa falar mal, deixa te apontarem, deixa te julgarem, deixa falar o que quiser. Faz a obra de Deus. Ela fica doente, porque crente cheio fica doente. E não só ficou doente, morreu. O problema não é morrer dentro da igreja. O problema é o que a gente faz quando morre. Porque a minha igreja, a igreja de hoje, tem descartado os seus mortos, como se não servíssemos um Deus que ressuscita. Olha para o teu irmão e diga para ele: morreu, não será descartado. Há um Deus que ressuscita ministérios. Há um Deus que ressuscita aqueles que perderam a alegria de fazer a obra de Deus. Ela morre. O que a gente faz com um obreiro que morre? Estou falando espiritual. O que a gente faz com o ministério que acaba, que esfria, que congela, descarta,
finge que não existe mais? Não. A Bíblia diz que os irmãos daquela comunidade sabiam muito bem o que tinha que fazer. Sabe o que eles fizeram em primeiro lugar? Em primeiro lugar, lavaram o corpo. Morreu, lavaram. Lavaram por quê? Porque Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. A palavra de Deus nos limpa. Para haver ressurreição de ministérios, primeiro tem que haver palavra. Ninguém volta à vida sem a palavra. Ninguém volta a pregar sem a palavra, sem cantar sem a palavra. A palavra tem que te impulsionar, a palavra tem que te dar choque, a palavra tem que te levantar. É a palavra. Lavaram o corpo de Dorcas, e aqui eu vou concluir agora. Ela morre. Sabe o que eu acho engraçado, irmão? Ela já estava morta, os irmãos podiam desistir dela, mas a igreja que vai ser arrebatada não desiste de seus mortos. A igreja que vai ser arrebatada lava. A igreja que será arrebatada não abandona. A igreja que, eu vou dizer até você da glória, a igreja que será arrebatada, ela ama até as últimas circunstâncias. Porque é muito fácil amar vivo, difícil é amar morto. É fácil visitar vivo, que pode dar pelo menos uma xícara de café. Difícil é amar morto, que nem quer que você passe na porta da casa dele. Difícil não é visitar o vivo, que pode te chamar para um churrasco no final de semana. Difícil é visitar a gente morta, que entregou a carteirinha e jogou na sua cara e disse que nunca mais queria ser crente. É esse tipo de gente que Jesus quer que nós vamos visitar para lavar. A igreja reuniu, lavou o corpo de Dorcas. Lavou para quê, pastor? Para jogar no lixo? Jogou, lavou para enterrar? Para botar no sepulcro? Não. A Bíblia diz que quando eles lavaram, sabe o que eles fizeram? Enrolaram ela com faixas. E o texto diz que eles subiram com ela para um lugar alto. Porque quando a gente levanta os vivos dão recompensa. Mas quando a gente levanta os mortos, eles não nos dão recompensa. Mas só que tem momento que a gente tem que levantar mesmo do jeito que está, para que a oração seja feita e haja ressurreição. Levaram ela para cima, levaram ela para um quarto alto. Porque a igreja que traz de volta seus mortos não é a igreja de baixo. A igreja que traz seus mortos de volta é a igreja do terceiro andar. Diga para o teu irmão: há um mistério. Fala de novo: há um mistério com o quarto alto. Diga de novo: há um mistério com o terceiro andar. Diga: o terceiro andar é capaz de trazer de volta aquilo que já morreu. Quer que eu prove para você? A Bíblia diz que o filho da viúva de Sarepta morre. E quando ele morre, ao invés de enterrar o garoto, a mãe leva para o quarto alto do profeta Elias, coloca o menino na cama de Elias, e Elias se estende sobre ele e ora, e o menino ressuscita. A Bíblia diz que o filho da viúva de Sunem morre. E quando ele morre, a mãe não coloca no sepulcro embaixo, ela leva para o quarto em cima. E lá em cima, Eliseu ora sobre o rapaz, e o rapaz ressuscita. A Bíblia diz que no dia em que Daniel ficou sabendo que ele seria preso e lançado à cova dos leões, ele subiu no quarto na parte de cima, abriu as janelas e orou para que Deus lhe desse livramento. A Bíblia diz em Atos 20 verso 1 que Paulo pregava no terceiro andar, e um rapaz chamado Eutico cai, e quando ele cai, Paulo para o culto, porque tem momento que a gente tem que parar a liturgia para socorrer quem caiu. Paulo desce e ora pelo rapaz, o Espírito traz ele à vida, e ele sobe com o rapaz de novo. O que eu faço com quem morreu? O que eu faço com ministérios mortos? Leva para cima, leva para cima, leva para cima, leva para cima, leva para cima. E Deus vai trazer de volta.
e Deus vai trazer de volta. Eu profetizo nesta noite, fica de pé em nome de Jesus. Eu profetizo nesta noite que o que estava morto será trazido de volta. O que estava gelado vai ter fogo de novo. O que estava parado vai voltar a ter vida novamente. Leva para cima, leva para cima. Pega na mão do seu companheiro aí, pega e diga para ele: vamos subir as escadas espirituais. Vai, fala para ele: vamos subir os degraus do quarto alto hoje. Vamos subir. Começa a levantar o pé assim no ato profético, ó. Sobe, porque quando tu subir vai ter ressurreição. Quando tu subir vai ter avivamento. Quando tu subir vai ter alma salva. Quando tu subir vai ter fogo. Quando tu subir vai ter poder. Quando tu subir vai ter autoridade. Sobe. Sobe. Olhe para cá. Olhe para cá. O número de pessoas que já passaram pela igreja e estão fora da igreja é um número assombroso. Você sabia disso? O número de gente que já experimentou o batismo é grande e não está na igreja. O número de gente que já teve ministério, recebeu óleo na cabeça, não está mais aqui. O que eu faço? Sobe. Subiram com ela. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas carregar defunto não é fácil. Subiram com ela, pastor presidente. Quando chegaram lá em cima, eles oraram para ela voltar, foi isso? Não. Por que elas não oraram para voltar? Por que eles não oraram? Porque a igreja que reconhece seus princípios é a igreja que Deus está disposto a fazer nela ressurreições. Eles podiam ter dobrado o joelho, pastor Antônio, e ter clamado o Deus da ressurreição? Podiam. Mas eles não podiam atropelar um princípio chamado princípio de autoridade e honra. Eu vou dizer uma coisa aqui. Não sei se o pastor vai ficar bravo, mas sabe por que não está tendo mais ressurreição de ministérios? Porque qualquer um quer orar por ressurreição. O texto diz que mandaram 2 varões a Lida, uma cidade próxima. Vão chamar quem? Vão buscar quem? Vão chamar o pastor da igreja. Porque tem coisa que eu faço, tem coisa que tu faz, tem coisa que o diácono faz, tem coisa que o presbítero faz, mas tem coisa que é só o pastor e acabou. Sabe por quê? Vou falar agora, Jesus está mandando, ele falou comigo agora. Sabe por que não está tendo ressurreição na igreja? Porque tem gente com o nariz empinado demais e não está querendo respeitar o seu pastor. Manda chamar teu Pedro, rapaz. Respeita teu Pedro, rapaz. Não, eu oro, Deus faz. Não vai fazer, chama Pedro. Eu também sou profeta. Não é não, chama Pedro. Eu também sou ungido. Não há nada, chama Pedro. Princípio de autoridade e honra. Reconheça quem está acima de você, para que haja ressurreição na casa. Chama o apóstolo. O apóstolo veio. Quando o apóstolo chegou, as viúvas cercaram ele. Pensei que era para bater. Não. Cercaram o apóstolo e começaram a chorar. Mas não só chorava, mostrava. Eu gosto disso. Chorava e mostrava. Olha aqui a diferença. Chorava e mostrava. Diga comigo, chorava e mostrava. Diga, o problema não é chorar, o problema é não mostrar. Sabe o que elas faziam, pastor presidente? Elas choravam e diziam: aqui estão as obras dela. Elas choravam, aqui estão as obras dela.
Elas choravam e diziam: aqui tem obra. Ai, traz ela de volta, Pedro. Tem obra, tem obra, tem obra, tem obra. Vou dizer até tu da glória. Alguém entendeu ali? Tem obra. Porque você pode até morrer, mas as tuas obras permanecem. Você vai morrer porque elas não vai durar para sempre, não. Mas as tuas obras vão permanecer mais de 100 anos depois da tua morte. Choravam e? Foi. Quantas pessoas têm obras, não estão mais aqui. Quantas pessoas fizeram alguém fez esse púlpito, alguém doou esse tapete, alguém fez essa ornamentação. Por que a gente desiste dos nossos mortos tão rápido? Por que a gente abre mão das pessoas tão fácil? Quando elas mostraram: olha aí, pastor Pedro, nós não estamos atrás de um rebelde, não, pelo amor de Deus. Essa mulher não era rebelde, não. Essa mulher era crente, pastor. Quando elas mostraram, Pedro disse: pois é agora. Calma. Todo mundo fica tranquilo. Dá licença um pouquinho aqui. Mandou sair todo mundo, porque Pedro não quer palco, não. Pedro não quer no status, nem Facebook, nem Instagram. Pedro quer intimidade. Sai fora. Sai. Só ficou Pedro, a mulher. Por que ele está fazendo isso? Porque a última vez que ele viu Jesus fazer tal coisa, Jesus fez do mesmo jeito. E eu não tenho autoridade de fazer nada novo sem que o Jesus tenha feito também. O problema da igreja é que tem gente inventando coisa que Jesus nunca fez. Pedro desce, pastor, é apóstolo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele fez assim, ó o apóstolo. Senhor, traz essa mulher de volta. Traz essa mulher de volta. Levanta as duas mãos agora, vai. Eu quero te desafiar a orar. Você vai orar por 30 segundos por um crente que já foi dessa igreja, por um crente que já foi dessa igreja, por um crente que já foi e está desviado, por um crente que já teve obras e está desviado. Começa a orar. Traz de volta, traz de volta, traz de volta. A igreja no Brasil, a igreja, aleluia, deste bairro não abre mão, não abre mão, não abre mão. Eu quero ouvir tu orar. Eu quero ouvir tu orar. Eu quero ouvir tu orar. Começa a orar. Traz de volta, Jesus. É o pai e a mãe, traz de volta. É o irmão, era o irmão, traz de volta. É o sogro, traz de volta. Era presbítero, traz de volta. Era obreiro, traz de volta. Era diácono, traz de volta. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta. Vai, vai, abre a tua boca. Traz de volta, traz de volta. De volta! Tá de volta, Jesus! Tá de volta, Jesus! Eu quero concluir com este clamor: traz de volta, Jesus! Pessoas que morreram ministerialmente, pessoas que desviaram o ministério, saíram, abandonaram, traz de volta. Nós, a igreja, não esquece dos seus. Nós, a igreja, não abandona os seus. Não adianta ir buscar gente nova se você não tem coragem nem de visitar aquele que deixou de frequentar a igreja. Traz de volta, meu Deus, porque não adianta nós fazer missões na África se tem alguém do outro lado da rua que mora de frente com o teu portão e você nunca teve a coragem, depois que ele saiu da igreja, de orar. Ora por ele, ora por ela, ora. Eu quero convidar o pastor Eliel a levantar esse clamor agora, e você continua com as duas mãos levantadas, continue clamando, vai, continua clamando nessa noite.
Aleluia. Oh Deus, neste momento de oração, Senhor, eu te apresento esta vida que nesse momento, Senhor, pode estar no seu quarto dizendo é o fim, coração entristecido, enrijecido, mas a tua igreja clama a ti nesta hora, que é o Espírito Santo que impulsiona possa visitá-lo nesse momento, e que a tua igreja, Senhor, não vai cessar o clamor por esta vida, que um dia te adorou na tua casa, que um dia clamou pelo teu nome, que um dia orou, evangelizou, e nós aqui clamamos por esta vida, que ela regresse. Usa, Senhor, os teus filhos para levar uma palavra de conforto, para chamar, Senhor, para dar um abraço e dizer: a igreja ainda conta com você, esta obra precisa de você, que o Senhor venha trazê-lo para a tua casa novamente, e neste dia, Senhor, que fique marcado na sua história o dia em que ele será tocado pela tua presença, e que ele possa subir cantando o hino da vitória, pois vivemos os últimos dias nesta terra. Ora vem, Senhor Jesus, mas desperta a tua igreja para ir atrás daqueles que já não estão conosco, mas ainda são nossos, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas no nome de Jesus? Tome seu assento agora. Pedro, o velho pescador. Pedro foi chamado para pescar. Foi chamado para pescar. Pedro pescou a vida inteira. Pescou a vida inteira. E Pedro é o único pescador que pescou até gente morta. Até gente morta ele pescou. Ele trouxe de volta. Que nós possamos reconhecer o valor das almas, e principalmente daquelas que já estiveram entre nós. Sabe qual é a diferença de pescar peixe para pescar homens? É que a gente pesca o peixe e arranca do mar para matar, mas os homens a gente arranca do mundo para dar vida. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem pode dar um glória? Glória a Deus. Hoje é apenas o primeiro dia, irmão. É a abertura. Hoje é apenas a abertura desse congresso, irmão, que vai ser bênção até domingo, em nome de Jesus. Amanhã é o segundo dia. Esperamos por todos vocês aqui para mais um dia de bênção de Deus para a nossa vida. Quero agradecer o pastor Cláudio, presidente da nossa convenção, pastor Eliel, terceiro vice-presidente, pastor Francisco Pedro, que ministrou nessa noite, a todos os obreiros, irmãos e irmãs em Cristo, que estão até esse momento aqui recebendo a palavra. Que maravilha. Deus abençoe cada um dos senhores, e nós vamos nesse momento de pé orarmos a Deus, agradecendo por esse primeiro dia, aleluia, e pedindo mais, porque Deus tem mais para nós. E nesse congresso, é claro, irmão, Deus vai nos chacoalhar para a gente fazer missões. Congresso de missões não é entrega de chave de casa, de carro. Congresso de missões é Deus nos dando uma sacudida para a gente ir para o mar pescar almas, pescar vida para o reino de Deus. Entendeu? Então venha preparado para ser impactado.
e incendiado pelo amor, pela paixão, pelo desejo, pelas almas perdidas. Agora, após o culto, os irmãos passem ali, abençoe. As irmãs estão com uma cantina preparada. Você passa lá e abençoa e sai abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus Santo, Deus Poderoso, nós só temos motivos para te agradecer nessa noite, por tudo quanto o Senhor já começou a fazer em nosso meio. Nós cremos que esta festa que se estende até domingo terá a presença maravilhosa do Senhor por intermédio do teu Espírito Santo, e certamente o Senhor vai continuar falando conosco. Pai, te agradecemos e te pedimos, continue abençoando os teus filhos. Agora que vamos retornar aos nossos lares, queremos a bênção da tua proteção. Leva-nos em paz e nos dá as tuas bênçãos. É assim que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja e permaneça com todos, agora e sempre. Todos digam: amém. Se Deus é por nós, a paz do Senhor está encerrada em nome do Senhor Jesus.